Só falta... A gente terminou aldeídes e cetonas, né? Então, a gente agora vai... deixa eu apresentar aqui. Me ridicularizou 2 vezes. Não vai haver uma terceira. O que falta é pouca coisa, né? Só vamos falar sobre as carboxílicos e alguns derivados, né? Então, nós vamos... basicamente, a nomenclatura, só uma reaçãozinha, essas são as últimas funções, para vocês identificarem os grupos funcionais, tá? Então, nós vamos falar agora sobre as carboxílicos e derivados, né? Os carboxílicos, basicamente, esses 3, aqui a gente vai falar sobre a nomenclatura dele, e os outros a gente vai identificar só os grupos funcionais, tá? Então, todos esses compostos fazem parte do grupo de compostos carbonilados também, né? Esse daí, quer dizer, todos eles contêm a carbonila, sendo que os ácidos carboxílicos, ele contém, além da carbonila, a hidroxila, de maneira que esse grupo aqui é chamado de carboxila, né? Que é a junção de carbonila com hidroxila, né? Esse é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. No caso dos ésteres, a gente vai ver mais na frente que, em vez de ser OH, é OR. E as amidas, em vez de ser OH, é NH, NHR, a gente vê mais na frente, tá? Então, são esses os grupos funcionais que nós vamos ver. Todos os ácidos carboxílicos, eles são formados, tem esse grupo carboxila, né? A gente representa C-O-H, tá? Esse é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Eita, eu estou com meu teclado não está legal. Bom. Então, os nomes sistemáticos dos ácidos carboxílicos são obtidos retirando a palavra, o final do alcano, né, da cadeia correspondente ao alcano, e substituindo o final esse O por oico. E colocando a palavra ácido antes do nome. Então, do mesmo jeito, aqui a gente identifica o grupo funcional, o grupo carboxila. Esse carbono da carboxila é o carbono número 1, tá? Então, o que é que a gente faz? Do mesmo jeito, identifica a cadeia mais longa, a cadeia contínua mais longa, contendo o grupo carboxila. E o carbono da carboxila é o carbono número 1, tá? Então, aqui a gente identifica uma cadeia carbônica, contendo o grupo carboxila, contendo 6 átomos de carbono. E aqui um grupo substituinte. E a gente vai identificar esse grupo substituinte, né, a localização desse grupo na cadeia principal, tá? Então, a gente antecipa, coloca o nome ácido. Nós temos um grupo metil no carbono 4, então 4-metil, e uma cadeia com 6 átomos de carbono, tá? Então, seria um alcano, seria um hexano, tá? Um hexano. Então, a gente substitui o final O por oico. Então, hexanoico. Alguém está com alguma coisa, está com algum microfone ligado, Davidson. Certo? Bom, aqui nós temos um outro exemplo de um ácido carboxílico, também com 6 átomos de carbono, porém, entre os carbonos 4 e 5 tem uma dupla ligação. Quer dizer, com 6 átomos de carbono seria um hexeno, né? Então, substituindo a terminação O do alceno, seria hexenoico, tá? E a posição da dupla ligação é exatamente no carbono 4. Então, ácido 4-hexenoico, ou ácido X4-enoico,
em de alceno e oico de ácido carboxílico. Tá? Bom, nós temos aqui o exemplo de dois ácidos, os dois ácidos com menor número de átomos de carbono, aqui contendo apenas um átomo de carbono, e aqui esse daqui contendo 2 átomos de carbono. Contendo um átomo de carbono, o nome seria o ácido metanoico, ou o nome comum, ácido fórmico, né? Que é o ácido que é produzido pelas formigas, né? Aquela dorzinha da picada da formiga é exatamente porque é eliminado esse ácido, né? Então, a picada da formiga, ele injeta esse ácido fórmico, que contém apenas um carbono. E o outro ácido etanoico, que é o nome comum é o ácido acético. É um nome bem popular, bem comum que a gente utiliza, né? Que é a substância responsável pelo sabor azedo do vinagre. Tá? Ele é produzido por certas bactérias que atuam sobre álcool etílico do vinho, causando essa oxidação pelo ar. Tá? Bom, então nós falamos aí sobre os ácidos carboxílicos. Existem várias funções que nós dizemos que eles são derivados de ácidos carboxílicos. Bom, como a gente viu no início desse arquivo, né, desses slides, né, nós temos grupos carboxílicos. Então, nós temos grupo 1, que é formado por aldeídos e cetonas, e o grupo 2, que é formado pelos derivados de ácidos carboxílicos. E que a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2 é que no grupo 1, o tipo de reação característica é reação de adição nucleofílica. Aqui, nos derivados de ácidos carboxílicos, as reações características são reações de substituição, tá? Então, por isso que todas essas funções fazem parte dos derivados de ácidos carboxílicos, tá? Então, todos eles têm carbonila. Então, nós temos, nesse conjunto de derivados de ácidos carboxílicos, nós temos as amidas, o cloreto de ácido, né? O cloreto de acila, os ésteres, anidrido acético, o anidrido ácido e as nitrilas, tá? Então, a amida, ele tem C-O e NH2 ou NHR ou NR2, tá? Amida. Nos ésteres, nós temos, no lugar do OH, do ácido carboxílicos, nós temos C-O, OR, tá? No lugar do OH, OR. Aqui no cloreto de acila, tem o C-O, e no lugar do OH, do ácido carboxílico, nós temos o halogênio, cloreto, tá? Esse X é cloreto. O anidrido, que é resultante de uma reação de 2 ácidos, então ele tem a carbonila, e no lugar da hidroxila tem outro grupo acila, no lugar do hidrogênio. É O e o grupo acilo, certo? Então, forma o anidrido. Bom, quem não tem carbonila é a nitrila, mas ele é considerado como derivado de ácido carboxílico porque todas essas funções, a hidrólise de cada uma dessas funções leva à formação de ácido carboxílico, tá? De ácidos carboxílicos. Então, todas essas funções levam a ácidos carboxílicos, tá? É tanto que aqui atrás, numa função, acho que dessas últimas reações que nós vimos, aqui. Tá? Aqui nós temos a cianoidrina, tá? E quando a gente faz a redução dessa tripla ligação, a gente quebra a tripla ligação e forma NH2, tá? E quando a gente faz o tratamento com água, em meio ácido e calor, um refluxo, aí a gente transforma
isso em ácido carboxílico. Então, a hidrólise da nitrila leva a ácido carboxílico. Por isso que ele é considerado um derivado de ácido carboxílico. Porque todas essas funções, a hidrólise de cada uma dessas funções leva à formação de ácido carboxílico. Então, ele é considerado como um derivado de ácido carboxílico. Bom, os ésteres têm essa forma, C-O-R, certo? Então, esse seria o grupo funcional do éster. Tem a carboxila, ou a carbonila, ligado à metoxila, alcoxila, na verdade. Né? Esse é o grupo alcoxila, né? É o grupo alcoólico, que é RO-. Então, está ligado aqui com carbono, então, a carga negativa, ela é neutralizada pela carga positiva do grupo acílio, tá? Então, esse é o grupo funcional dos ésteres. Esse é o grupo funcional dos ésteres. Bom, esses ésteres, eles podem ser preparados a partir de um ácido carboxílico de um álcool. Essa foi a única reação que eu coloquei, porque essa é uma reação que é bastante falada no segundo grau, é a reação de esterificação, que é a reação de um ácido carboxílico com um álcool, tá? Então, essa é uma reação catalisada por ácido, em que sai uma molécula de água, perde uma molécula de água, sai OH e H do álcool, e esse oxigênio daqui do álcool se liga ao carbono. Então, esse grupo aqui passa a substituir o OH do ácido, tá? Então, deixa eu ver aqui. Só inserir aqui para vocês visualizarem. Então, seria esse daqui, ó. Então, esse grupo substitui o grupo OH. Então, sai uma molécula de água, tá? Então, deixa eu ver aqui. Isso. Bom, então sai uma molécula de água. Ele perde uma molécula de água, e esse grupo aqui passa a se ligar com o carbono, tá? Então, formando a função éster. Então, essa é uma reação que nós chamamos de reação de esterificação. A nomenclatura dos ésteres, a gente faz também da mesma forma. A gente elimina a palavra ácido, ele é derivado do ácido carboxílico. Então, você tem aqui um ácido com 2 carbonos, tá? Então, quando a gente tira esse OH e substitui tira o hidrogênio e substitui por um grupo alquila, tá? Então, o que acontece? A gente tira a palavra ácido, certo? E aqui você tem a palavra, ácido acético. A gente substitui essa terminação ico por ato. Então, fica acetato, tá? Acetato. Então, essa parte daqui é que veio do ácido, tá? Essa parte daqui é que veio do ácido. Acetato porque tem o etanoato, certo? Que veio do ácido. E esse daqui, que é o grupo alquila, então, etanoato, como tem 2 carbonos, é um grupo etila. Então, acetato de etila ou etanoato de etila. Tá claro?
Tá claro, gente? Então, Tá, professora. Sim. Substitui o sufixo ico por ato, do nome do ácido. Então, tira a palavra ato, ácido, e substitui a terminação ico por ato, tá? E coloca a preposição de, seguida do grupo alquila, que está ligado ao oxigênio. Então, está aqui. Ciclo hexanoico, né? Hexanoico, está aqui. Então, essa parte daqui que veio do ácido é exatamente isso daqui. Então, ciclo hexanoato. Tira a palavra ácido, substitui a palavra ico por por ato. Tá? Aí fica ciclo hexanoato. Quem é que está ligado? Quem é o grupo alquila que está ligado ao oxigênio? Então, dimetila. Certo? Os estes, eles têm odores, o cheiro de frutas, né? Que lembra frutas. Então, nós temos aqui, olha, acetato de isopentila e pentanoato de isopentila, tá? Porque aqui tem essa parte daqui veio do ácido, então tem 5 átomos de carbono, então pentanoato, que veio do ácido pentílico, ou do ácido pentanoico, tá? Então, retira a palavra ácido, substitui a palavra, a terminação ico por ato, tá? Então, seria ácido pentanoico, então, substitui por ato. Então, fica pentanoato esse é o grupo alquila que está ligado ao oxigênio. Então, aqui é um grupo isopentila. Então, pentanoato de isopentila. Certo? Bom, no caso das amidas, eles têm essa forma, como eu falei para vocês. Pode ter, no lugar do grupo OH, você tem NH2. NH2, ou NHR, ou NR2. Certo? Ou NR2. Então, no lugar do grupo OH da carboxila, vai ter um nitrogênio, que pode estar ligado a 2 hidrogênios, a um hidrogênio e um grupo alquila, ou a 2 grupos alquilas. Nesse caso aqui, são 2 metilas, mas pode ser um grupo maior. Certo? Bom, a nomenclatura das amidas são feitas também a partir do ácido carboxílico, né? Eliminando a palavra ácido, e substituindo o sufixo ico, ou oico, né? Por amida. Tá? Então, aqui é o ácido acético, que origina essa amida. Tá? Então, essa parte daqui veio do ácido, então seria acético, né? Seria o ácido acético, então tira a palavra ácido. A terminação ico é substituído por amida. Então, acetamida. Tá? Aqui é o ácido benzoico. Então, a terminação ico, o oico, como está dizendo aqui, então, pela palavra amida. Então, fica benzamida, veio do ácido benzoico. Tá? Bom, quando tem grupos ligados ao nitrogênio, a gente tem que identificar, da mesma forma que a gente fazia antes com as aminas, né? Então, a gente tem que dizer quais são os grupos alquílicos que estão ligados diretamente ao nitrogênio, a gente identifica com esse N itálico, tá? Indicando que esses grupos estão ligados diretamente ao nitrogênio da amida. Porque quando está ligado à cadeia principal, você não vai colocar o N, certo? Então, aqui você tem 2 carbonos, tá? E tem ligado ao nitrogênio só hidrogênio, tá?
Então, aqui seria o ácido etanoico, o acético, né? O ácido etanoico é substituído a terminação por amida. A terminação do ácido, tira a palavra ácido e substitui pela palavra amida, a terminação. Então, em vez de ser etanoico, é tanamida. Certo? Nesse caso aqui, tem 2 grupos alquilas ligados ao nitrogênio. Quais são esses 2 grupos? Grupo metil. Se forem grupos diferentes, você coloca por ordem alfabética, tá? Então, do mesmo jeito, lembrando que é o seguinte, a gente tem que ligar, dizer, através desse N em itálico, esse N indica que esse grupo alquila está ligado ao nitrogênio e não à cadeia principal, tá? Então, N, como tem 2 grupos metil, então, NN dimetil, acetamida, que aqui é acetamida, ou etanamida, ok? Bom, aqui também está como derivado da acetamida, em que tem um grupo etil ligado ao nitrogênio, isso é indicado pela letra N. Então, N, em itálico, etilacetamida. Né? Então, seria essa a cadeia principal, e aqui os grupos que estão ligados ao nitrogênio. Então, nós temos aqui, ligado ao nitrogênio, nós temos o fenil e nós temos o grupo propil. Então, em ordem alfabética, a gente vai colocar N-fenil, N-propil. E aqui, etanamida ou acetamida. Tá? Esse daqui é a benzamida. Bom, de maneira que é o seguinte, como vocês viram aqui, nós temos todos esses derivados de ácidos carboxílicos, tá? Mas nós falamos a nomenclatura apenas das amidas e dos ésteres. O que vocês precisam é identificar apenas os grupos funcionais dos outros derivados. A nitrila, o cloreto de acila e o ácido e o anidrido ácido, tá? Então, lembrando, esse é o grupo, é o cloreto de acila, em que você tem a carbonila, ligado ao carbono da carbonila, você tem um halogênio. No caso do anidrido, você tem ligado a esse carbono da carbonila, você tem esse grupo que é saindo do hidrogênio, seria esse grupo acílio, tá? Porque o anidrido ele é formado a partir da reação de 2 ácidos. Bom, eu não quis colocar a nomenclatura dos outros, porque fica muita coisa. Então, mostrando aqui, olha, na tabela nós vimos diversos grupos funcionais. Então, nós vimos todas essas funções: alceno, alcino, álcool, éter, haloalcano, né? Halogênio ligado ao grupo R, amina, mostrando a grande diferença de amina para amida. Na amina, o nitrogênio está ligado a um carbono saturado, tá? No caso da amida, esse carbono da amida, ele tem uma carboxila, uma carbonila, tá? Nós vimos a função aldeído, a função cetona e as carboxílicos, tá? E vimos ésteres e amidas. A diferença é exatamente, carbono está ligado a nitrogênio, na amida tem uma carbonila. No caso da amina, tem nitrogênio ligado a carbono saturado, não tem essa carbonila, tá? Bom, existem, e aqui, algumas aplicações na engenharia de alimentos, né? Que você tem, por exemplo, o acetaldeído, que é usado como aromatizante de frutas, né?
ele pode ser adicionado a balas, doces e sucos artificiais. Essa é uma função orgânica que é usado na engenharia de alimentos. E um outro, que é a acetona, né, que todo mundo conhece, que serve para a gente tirar o esmalte, ele é um solvente, né? E como solvente, a gente utiliza bastante para fazer a extração de óleos e gorduras de plantas, tá? De semente de plantas. Então, a gente faz um refluxo e extrai, faz uma extração. É uma extração como a gente faz com o princípio do chá. O chá é uma extração do princípio ativo da planta. Aqui, quando a gente utiliza, quando a gente faz no laboratório, a gente faz um refluxo e deixa bastante tempo usando um determinado solvente que a gente acompanha. Tem um sistema que é montado em que você tem essa extração, a gente pode fazer por várias horas, né? Fazendo com que a acetona, que é o solvente, passando pela semente, né? A semente a gente tritura, coloca, tem um dispositivozinho e a gente deixa a acetona sendo aquecida e passando, é um ciclo, passando diversas vezes e extraindo da semente o óleo, né? Que aí a gente, são os óleos e as gorduras dessas sementes. Então, a gente utiliza bastante a acetona como solvente para fazer esse tipo de extração. Tá? Então, a gente encerra o assunto aqui. Ficou claro, gente? Tá claro? Sim, professora. Alguma dúvida? Então, veja o seguinte. Bom, tá aqui a presença de Jéssica. Professora, quanto que vale o trabalho? O seminário, não sei. Não trabalho. Trabalho, eu já falei que é o seguinte, o trabalho não vai valer uma nota, vai ajudar na média, certo? É isso que a gente Era vai... tão bom que a senhora enviar essa prova hoje para a gente entregar segunda, né, Hoje, professora? Para a gente segunda-feira? entregar segunda. Meu Sim, mulher. Deus! Bom, o trabalho vai ser o seguinte, a gente vai, eu vou mandar, o trabalho vai ser, deixa eu só mais ou menos dividir, acho que eu tenho já mais ou menos dividido os grupos. Tá, olha, vou aqui dizer. A Dilma, Amanda, Ana Neves, Analice, Breno, Bruno, Camila, Daniel. Ai, Daniel Gama não tem mais, não apareceu mais. Desculpe. Davidson, Edivaldo Alexandre, Edson, Edivaldo Quirino, Everton, Felipe e Carmilane. Vocês fazem sobre aminoácidos, certo? Aminoácidos. Professora. Até Carmilane. Ficou claro? Ficou. Tá Bom, certo. depois, Gabriel. Não, Gabriel não, desculpe. Geisiane nunca mais veio, não sei se ela desistiu. Bom, Heloísa, Hugo, Jéssica, João Pedro, Joelson, dois Joelson, Juliana, acho que Kleber também desistiu, Laís, Luciene, Ludmila, Matheus, até Max faz sobre lipídios, certo? E Maiara, Micaele, Minelli,
as duas Palomas, Petrusca, Reginaldo, Reissa, Ruth, Samara, Brito, Sidney, Tainã, Vitor e Yuri. Né? São mais ou menos, um pela outra, são 15 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, até Maiara. Certo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, isso daqui. 15 também. Certo? Então, são esses 3 temas. Agora, quando vocês fizerem, as funções que vocês forem identificar. Já ia Proteínas. É. O que vocês façam um trabalho escrito, vocês vão mandar pelo e-mail, o trabalho do grupo, tá? E eu quero que vocês façam o seguinte: dentro do trabalho que vocês forem identificando como função, vocês identificam, esse daqui faz parte, é o grupo funcional de tal coisa. Vocês podem fazer observações, tá? E dentro do material que vocês forem fazendo, as reações que tiverem, o que tiver de reação, vocês podem montar e dizer, isso aqui é uma redução, aqui acontece uma oxidação, aqui acontece uma halogenação, vocês podem chamar atenção. Eu quero que vocês identifiquem isso daí, das funções, tá? Principalmente as funções. E as reações que tiverem dentro desse material, vocês identifiquem. Tá? Um trabalho para ajudar na média. Ok? Vamos supor, o trabalho vale até um ponto, na média. Suponha que Oxente, a você... senhora diminuiu, Calma, professora? não. Era 2. Se você... Não, era 2 não. Nunca disse que era 2. Isso aí não bota palavras na minha boca. Eu lembro que era 2. Não, está lá lembrando muito mal. Eu disse a vocês o seguinte: se vocês ficarem com média 6, e se você tirar um ponto, você fica com média 7. Isso. É isso que eu estou dizendo. Pode tirar até